Olá, pessoal. Vamos iniciar o estudo dos mecanismos autótrofos de obtenção de energia. E, inicialmente, a gente vai falar sobre fotossíntese. Então, conceitualmente falando, fotossíntese é um processo através do qual alguns seres vivos são capazes de produzir moléculas orgânicas na presença da luz. Então, os reagentes para esse processo metabólico são substâncias inorgânicas e, mediante a energia obtida através da luz solar, são produzidas moléculas orgânicas, tais como a glicose, oxigênio e água. Esse oxigênio ele é inicialmente utilizado para o metabolismo do micro-organismo, ou da planta em questão, e o excedente é liberado então para a atmosfera. Já a água, geralmente, ela é utilizada para a subsistência do próprio ser vivo. Antes da gente dar início ao processo fotossintético em si, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho a respeito dessa máxima. Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes, né? Então, essa frase ela quer dizer que a fotossíntese é um mecanismo de autotrofia, mas que não é só esse processo que existe, né? Dentre os seres autótrofos, eles podem optar pela fotossíntese, mas podem optar também pelo processo quimiosintético. Quais são os organismos, então, que vão realizar esse processo metabólico? Então, realizam a fotossíntese as plantas, em sua totalidade, as algas e também as cianobactérias. E quais seriam, então, as propriedades da luz, para que ela tivesse, então, essa capacidade de produzir matéria orgânica a partir da reação entre substâncias inorgânicas? Vamos lembrar que a luz é uma radiação eletromagnética que vai se propagar através de ondas, e a luz, então, vai transportar alguns pacotes de energia que a gente chama de fóton. A luz visível, que é aquela absorvida pelos seres fotossintetizantes, ela vai corresponder a uma pequena parte do espectro eletromagnético, que gira em torno de 400 a 70 nanômetros, e basicamente representa a luz violeta até a vermelha. E essa energia, contida em cada fóton, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, os comprimentos de onda, vocês costumam estudar lá na física, e vocês aprendem esse conceito, que cada fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda em questão. Então, vendo aqui o espectro eletromagnético, a gente consegue perceber que a luz visível, de fato, ela é um percentual muito pequeno se comparado a todo o espectro, E aqui a gente consegue ver a radiação de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então, cada fóton, é capaz de carregar energia inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Quanto menor, então, o comprimento de onda, maior é a quantidade de energia transportada por ele. E aqui a gente está fazendo referência à estrutura do cloroplasto, que no seu interior tem os tilacoides, que vão representar cada uma dessas moedinhas, Esses tilacoides se organizam em grânulo e o conjunto de grânulos a gente chama de grânulo. A clorofila é o pigmento fotossintético mais importante para a maioria dos vegetais, dos seres fotossintetizantes em geral. Se essa clorofila não estiver dentro do cloroplasto, ela vai estar dispersa no citoplasma. E a gente percebe, olhando a estrutura química da clorofila, que é uma estrutura orgânica extremamente complexa, que tem no seu centro, um anel que ele tem a presença do íon magnésio, Então, quando a gente estudou sais minerais, a gente falou da importância do magnésio para a formação da clorofila, É mais ou menos a mesma importância que o ferro tem para a formação da estrutura da hemoglobina, ok? E a função dessa clorofila, basicamente, é favorecer a absorção da energia luminosa. Existem dois principais tipos de clorofila,
que vão representar a clorofila A e a clorofila B, sendo que a maioria dos fotossintetizantes tem a clorofila A, 3/4, né, das suas clorofilas são de clorofila A e 1/4 delas é representado pela clorofila B. E essas duas principais moléculas de clorofila vão absorver a luz, né, na radiação do azul ou do vermelho, preferencialmente. Então, aqui a gente tem um espectro de absorção, né? Então, a gente vê percentual de absorção ao longo do espectro, variando de 400 a 700 nanômetros, e a gente consegue perceber que o pico de absorção da clorofila A, assim como o pico de absorção da clorofila B, vai girar, né, entre 400 e 500 nanômetros e entre 600 e 700 nanômetros, né? Então, esse seria basicamente o espectro de absorção dessas duas clorofilas. Existem outros pigmentos acessórios. O que seriam esses pigmentos acessórios? São outros pigmentos fotossintéticos que vão absorver fótons, né, de comprimentos de onda diferentes daqueles que a gente observa para a clorofila. Então, a gente pode citar, dentre esses pigmentos acessórios, o beta-caroteno, né, a ficoeritrina e a ficocianina. O beta-caroteno, geralmente, ele dá uma coloração amarelo alaranjado para os fotossintetizantes. A ficoeritrina dá um pigmento do arroxeado ao vermelho, e a ficocianina, ela dá uma tonalidade azulada para a maioria dos fotossintetizantes que a possuem. E a gente consegue perceber, então, que cada um desses pigmentos acessórios, né, eles têm um comprimento de absorção que é diferente daquele observado para a clorofila. Então, a título de exemplo, nesse gráfico, a gente consegue observar o pico de absorção dos carotenoides se comparados aos picos de absorção da clorofila B e da clorofila A. Então, quando a gente olha a estrutura da folha, a gente vai ver, né, com o uso de um microscópio, a organização da sua célula. E essa célula é uma célula clorofilada, que tem seus constituintes elementares, a parede celular, o cloroplasto, a figura de um vacúolo, do núcleo, né? Se a gente der um zoom nesse cloroplasto, a gente vai ver uma estrutura mais ou menos assim. Então, a gente consegue perceber que que o cloroplasto é uma organela duplo membranosa. Existe, então, uma membrana interna, uma membrana externa, ambas são membranas lisas, e a gente vai ver a figura do tilacoide, a figura do grânulo, que é um conjunto de tilacoides, e o conjunto de tilacoides a gente vai chamar de grana, né? Aqui dentro desse cloroplasto a gente tem um estroma, que vai ser representado pelo citoplasma do cloroplasto, no qual a gente tem DNA, RNA, proteínas, que vão garantir que essa organela tenha capacidade de autoduplicação, né, de subsistência independente da célula na qual ela se encontra, né? Se a gente fizer um zoom nesse grânulo, a gente vai ver a figura do tilacoide, né, que é a antena, né? Ela vai funcionar como uma antena de absorção da energia luminosa. E a gente vai falar disso mais para frente. Dando um zoom aqui na estrutura desse tilacoide, a gente consegue observar, né, a sua membrana, que tem uma constituição idêntica àquela observada na membrana plasmática da célula, e a gente vai ver o complexo antena, em que cada uma dessas bolinhas aqui vão representar, né, estruturas de clorofila. Então, aqui, mais uma vez, a estrutura complexa da clorofila, em que a gente já sabe, né, essa aqui especificamente é a clorofila B, que a luz ela é absorvida pela complexa estrutura do anel da clorofila, né? Então, é esse anel responsável pela captação da luz. A cauda, ela tem a função de aprisionar, então, essa clorofila, a membrana plasmática do tilacoide. Então, funcionaria mais ou menos assim, né? Então,
Então, a gente tem aqui um complexo de antenas de clorofila, o anel da clorofila especificamente com a função de captação da energia luminosa, enquanto a cauda vai aprisionar esse complexo de antenas, né, à estrutura do tilacoide propriamente dita. Então, quando a luz incide sobre a estrutura, né, dos tilacoides, a gente vai perceber uma transferência de energia para a estrutura da clorofila e nesse processo de absorção de energia, a gente vai ver transferência de elétrons e energia que vão culminar com a fotólise da água. Então, a água ela vai entrar como reagente e ela vai ser liberada na forma de oxigênio. E nós conseguimos perceber também reações de fotofosforilação, né, que é a produção de ATP através da luz, reações também, né, de óxido-redução e a ocorrência do que a gente chama de ciclo de Calvin, que vai acontecer especificamente no estroma, em que a gente tem a fixação do gás carbônico e a sua liberação na forma de açúcares. Então, a gente pode separar, né, o processo fotossintético em reações luminosas ou reações fotoquímicas, são aquelas reações que dependem diretamente da luz, e em reações químicas ou puramente químicas, são as reações de escuro, né, que não dependem diretamente da luz, mas dependem dos produtos gerados na fase clara para que essa reação possa acontecer. Aqui a gente tem uma eletromicrografia, né, de uma estrutura de cloroplasto, no qual a gente consegue enxergar claramente as estruturas dos tilacoides, né, nos grãos. Então, recapitulando como é que acontece esse processo, né, de reação fotoquímica, que também para alguns livros é chamado de fase clara, a gente vai se lembrar que nessa etapa a gente tem necessariamente a produção de ATP, necessariamente a produção do NADPH2, que é um aceptor intermediário de elétrons. Então, né, vamos lembrar que aqui na estrutura do tilacoide a gente tem as moléculas de clorofila funcionando como antenas de captação, né, naqueles chamados fotossistemas. Na etapa fotoquímica, a gente vai ter a participação de dois fotossistemas especificamente. O fotossistema P700, ele vai atuar na fotofosforilação cíclica, e a gente vai ter a atuação do fotossistema P680 e P700 nas etapas de fotofosforilação acíclica, né? Então, o que é fotofosforilar? É produzir ATP através da luz. Fosforilar é gerar ATP. Fotofosforilar, gerar ATP através da luz. Então, o fóton, ele vai incidir sobre os fotossistemas, né? No caso da fotofosforilação acíclica, eu vou ter o fóton incidindo sobre o fotossistema P700. Essa energia luminosa, ela vai levar a uma excitação eletrônica, né, dos elétrons que compõem, então, a clorofila. Ele vai sair, então, do seu estado de repouso e ele se torna um elétron excitado. Esse elétron excitado, para que ele retorne ao seu estado de repouso, ele precisa, então, transferir essa energia. Essa transferência de energia, ela vai ser responsável pelo processo de fosforilação, ou seja, de geração de ATP. Uma vez, então, que esse elétron fosforila, ele pode retornar ao seu estado de repouso, né? No caso da fotofosforilação cíclica, a gente vai ver um processo cíclico, né? Em que a gente tem excitação eletrônica. Essa excitação vai levar o elétron a um estado de maior energia. Nessa
transferência de energia, ocorre a fotofosforilação e o elétron, então, retorna ao seu estado de repouso para o mesmo fotossistema. Nesse caso da fotofosforilação cíclica, a gente vai ter só o fotossistema P700 atuando. No caso da fotofosforilação acíclica, eu tenho dois fotossistemas em questão, o P680 e o P700. O que vai acontecer? A luz solar, vai emitir um fóton, esse fóton vai incidir sobre esses fotossistemas, vão gerar uma excitação eletrônica. Esse elétron excitado, ele precisa transferir essa energia excedente para retornar ao seu estado de repouso. Nessa transferência, eu tenho reações de fotofosforilação, só que o elétron, na hora de retornar, ele não retorna para o seu fotossistema original, Isso porque, associado a esse processo de fotofosforilação, eu tenho a fotólise da água, que é a quebra da água através da luz. Nesse processo de fotólise da água, eu posso ter, então, eu terei o elétron proveniente da excitação da água, retornando para o fotossistema P680. Então, o elétron do P680, não conseguindo retornar ao seu local original, ele retorna para o fotossistema P700, que está logo ao lado, e aí o elétron do fotossistema P700, por não conseguir retornar ao seu local original, ele é doado para a molécula de NADP H2, que vai ser necessário na etapa puramente química, Então, nessa fotofosforilação, o processo de excitação eletrônica é o mesmo. A única coisa que difere é que eu vou ter a participação de dois fotossistemas distintos, P680 e P700, e eu tenho o retorno do elétron para um fotossistema diferente daquele do qual originalmente ele partiu. Então, para sermos um pouquinho mais detalhados, vamos ao processo em etapas, Então, eu tenho a região interna do tilacoide, a região do estroma, ou seja, externa ao tilacoide. Então, a gente tem nessa membrana do tilacoide uma série de proteínas que vão funcionar muitas vezes como permeases ou como canais, Cada um com uma função específica. Então, eu tenho a luz solar, que vai incidir, então, sobre essas proteínas que estão lá na membrana, do tilacoide. Essa luz, ela vai favorecer, então, que os elétrons do fotossistema P680 sejam excitados. Nessa excitação, eles vão adquirir um alto nível de energia e vão saltar para fora da molécula da clorofila, E, em seguida, eles são capturados pelos receptores. Num segundo momento, eu tenho os elétrons perdidos por essa clorofila sendo repostos pela decomposição da água, Então, no processo de fotólise da água que a gente discutiu. A fotólise da água ela também pode ser chamada de reação de Rio. E nesse processo, a água entra como reagente e ela vai sair, como íons H+, e gás oxigênio. Num terceiro processo, os elétrons que saem do fotossistema 2, que é o P680, eles vão migrar para essa proteína que a gente chama de plastoquinona, que aqui está identificado como PK. Nesse processo, elas vão reduzir o bombeamento dos íons H+ para dentro do tilacoide, e isso vai, então, favorecer a transferência dos elétrons para o aceptor, que a gente chama de citocromo, e para a plastocianina,
que vão, então, finalmente reduzir a clorofila presente no centro de reação, né, desse fotossistema. Nesse processo, eu vou ter a atuação do fotossistema P700 também, né, em que a mesma luz que excitou o fotossistema P680 também excitou o fotossistema P700, e aí o centro de reação desse fotossistema vai absorver esse fóton, vai emitir elétrons excitados para a ferrodoxina, né, que é essa proteína também presente aqui na membrana, e essa ferrodoxina ela vai repassar esses elétrons recebidos para uma enzima que produzirá o NADPH2, né, a partir de NADP mais 2 íons H+. Esse processo, à medida que ele acontece, né, à medida que os íons H+ se concentram dentro desses tilacóides, vai haver um aumento da tendência de se difundir de volta para o estroma, e a única maneira que eles vão ter para retornar ao estroma é atravessar a membrana do tilacóide. Ele não consegue atravessar a membrana propriamente dita, então ele vai utilizar essa enzima ATP sintetase para realizar esse processo. À medida, então, que os íons H+ entram nessa proteína, né, eu vou ter a reação de fosforilação, que é a geração de ATP. Quando esses íons H+, então, passam por essa ATP sintetase, eles vão girar essa proteína e esse giro vai propiciar a adição dos íons fosfato às moléculas de ADP, formando então as moléculas de ATP. Então, a gente acabou de falar novamente sobre o processo de fotofosforilação acíclica, né? Em que necessariamente eu tenho a participação de dois fotossistemas, o P680 e o P700, ambos vão atuar como aceptores, né, de luz, de fótons. Esses fótons vão atuar da mesma forma. E a gente consegue ver que é uma reação em cascata, né, em que o fóton excita os elétrons excitados, eles vão precisar transferir a energia que eles portam para a síntese de ATP, e ao final do processo eu tenho o retorno do elétron ao seu estado de repouso. A diferença nesse processo de fotofosforilação acíclica é que o retorno do elétron não é necessariamente da onde ele partiu, né? Acaba que o fotossistema P680 tem o seu elétron reposto a partir da molécula de água, e o fotossistema P700 ele vai ter o elétron reposto a partir do fotossistema P680. Da mesma forma, o elétron do fotossistema P700 ele vai ser utilizado para a formação do NADPH, né? E aí a gente vai ver que nesse processo de transferência de energia, a etapa de fotofosforilar acaba por acontecer. Aqui a gente explicitou cada um dos processos, né? Mas, em geral, o que vocês têm que entender é que a luz solar excita os fotossistemas, eleva o estado de energia dos elétrons. À medida que os elétrons transferem essa energia excessiva à reação de fotofosforilação, e o elétron agora, no seu estado original, ele retorna a um fotossistema diferente daquele do qual ele partiu. Na fotofosforilação cíclica, a gente tem só o fotossistema P700, como a gente falou, né? Em que eu tenho excitação da luz, excitação do fotossistema a partir da luz, excitação eletrônica, doação da energia excedente para a síntese de ATP e retorno do elétron para o fotossistema propriamente dito. Nesse processo de fotofosforilação cíclica,
como o elétron acaba retornando para o fotossistema original, a gente não tem o processo de síntese de NADPH, né? E nem temos o processo de síntese de oxigênio. Por quê? O NADPH, ele só é formado quando eu tenho a transferência, o retorno do elétron excitado do fotossistema P700 para o NADP+, né? E, da mesma forma, eu só tenho geração de oxigênio se eu tenho a degradação da água, a fotólise da água. A fotólise da água, a gente viu que ela está diretamente associada ao fotossistema P680, né? Então, nesse processo de fotofosforilação cíclica, eu vou ter excitação eletrônica, doação do elétron para síntese de ATP, retorno do elétron ao seu estado de repouso original, sem síntese de NADPH, sem síntese de oxigênio. Então, eu só gero nesse processo ATP. Né? Então, a gente está vendo aqui o processo cíclico. Excitação eletrônica, doação para ferrodoxina para essa proteína PK, PK para o citocromo, citocromo novamente retorna para o fotossistema, né? Então, é um processo cíclico. Por isso que não vai acontecer nem esse processo de síntese do NADPH, nem o processo de liberação de oxigênio. Ok. Na etapa que a gente chama, né, de enzimática ou puramente química, ela também pode ser chamada de reações de fase escura, e nessa reação especificamente eu vou ter o processo de síntese dos açúcares. Então, essas são as reações químicas que vão culminar com a absorção, né, a fixação do gás carbônico. As reações enzimáticas, elas acontecem no estroma do cloroplasto, né? E esse conceito de fase escura, atualmente ele é considerado um conceito errôneo. Por quê? Porque parte do princípio que a fase escura, fase enzimática, ela só aconteceria na ausência da luz, o que não é verdade, né? A fase enzimática, ela ocorre também na presença da luz, né? Então, o conceito certo, qual que é? As reações fotoquímicas são aquelas que geram os produtos, né? Produtos que serão utilizados como reagentes na fase enzimática, né? Então, para que a fase enzimática aconteça, eu preciso dos produtos da fase clara, tá? Então, a fase enzimática, ela vai utilizar o ATP, o NADPH, que foram produzidos lá nos tilacóides durante as reações luminosas, né? As reações fotoquímicas. Então, a etapa enzimática, ela não depende da luz para acontecer, mas ela depende dos produtos gerados na fase clara para ocorrer, né? Então, existe uma interligação aí entre a etapa fotoquímica e a etapa puramente química, que é a etapa enzimática. Nessa etapa enzimática, a gente vai ter o ciclo de Calvin, que é um conjunto de reações que é dividido em 3 etapas, sendo a primeira delas a etapa de fixação do CO2. Então, o CO2 ele vai entrar como um dos reagentes. No segundo momento, eu vou ter a produção dos açúcares, né? Então, os açúcares, principalmente a glicose, serão gerados nesse ciclo de Calvin. E eu tenho um processo de regeneração dessa enzima que a gente chama de ribulose bifosfato, né? Então, por isso é um ciclo em que eu tenho fixação, síntese de açúcares, regeneração da ribulose bifosfato. Então, basicamente, o que vai acontecer no ciclo de Calvin? Eu tenho a entrada de 6 moléculas de CO2, eu tenho várias reações de transformação desse gás carbônico, no qual eu tenho consumo necessariamente de ATP,
eu tenho consumo necessariamente dos intermediários gerados na fase clara, e nesse processo eu tenho a geração dos açúcares, principalmente a glicose. Depois eu tenho reações de regeneração da ribulose, né? Em que mais uma vez eu tenho consumo de ATP, até que ela seja restabelecida para iniciar o processo do ciclo de Calvin, né? Então, enquanto houver gás carbônico, enquanto houver ATP e NADPH, eu tenho as etapas, as reações, né, da etapa enzimática acontecendo. Então, a fixação do gás carbônico na primeira etapa do ciclo de Calvin. Então, 6 moléculas de gás carbônico vão reagir com 6 moléculas de ribulose bifosfato, vão formar 12 moléculas de P3PG, né, que a gente chama de 3-fosfoglicerato. Nesse processo, eu tenho a catálise da reação acontecendo por uma enzima extremamente importante para os fotossintetizantes, que a gente chama de enzima rubisco. É a enzima mais abundante, né, no mundo. Depois eu vou ter a segunda etapa do ciclo de Calvin, no qual eu tenho a produção dos açúcares. Numa sequência de 2 reações sucessivas, então eu tenho fosforilação e redução. As 12 moléculas de 3PG vão ser convertidas em 12 moléculas de G3P, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Depois, o que vai acontecer? Nesse processo, né? Eu tenho gasto de 12 ATPs, gasto de 12 NADPH, que são os produtos gerados lá na fase clara. Aí, as 12 moléculas do G3P, 2 serão utilizadas para a fabricação dos carboidratos, né, que são os açúcares aqui, e as outras 10 serão utilizadas para a regeneração das 6 moléculas de ribulose bifosfato, né? Então, a gente vai ver esse processo aqui acontecer. Na terceira etapa, então, do ciclo de Calvin, eu vou ter a regeneração da enzima. Então, as 10 moléculas de G3P, que tem 3 carbonos, vão ser convertidas em moléculas de 6 carbonos, né? E até que aconteça, então, a regeneração da ribulose, que tem 5 carbonos na sua constituição. Essas vão ser fosforiladas, né, por 6 moléculas de ATP, regenerando finalmente, né, as 6 moléculas de ribulose bifosfato, que está mostrado aqui. Vocês precisam conhecer cada uma dessas etapas em detalhes? Não. Assim como não precisavam conhecer as reações do ciclo de Krebs em detalhes. O importante é que vocês saibam que nas reações enzimáticas do processo fotossintético, basicamente eu tenho a entrada do gás carbônico, a síntese dos açúcares e a regeneração das enzimas que catalisam o processo. Então, a fase escura, ela depende indiretamente da luz, né? Porque o ATP e o NADPH, que são necessários nessa etapa, necessariamente vão ser produzidos nas reações de fase clara. Quais seriam os fatores limitantes da atividade fotossintética, né? Então, geralmente, quando esses gráficos são abordados, eles vão falar da taxa relativa da fotossíntese em detrimento de um determinado fator. Aqui a gente tem temperatura, aqui a gente tem intensidade luminosa, concentração de gás carbônico, e aqui também, né, é um outro gráfico que relaciona a quantidade de gás carbônico consumida na fotossíntese de acordo com a intensidade luminosa. Então, vamos para o primeiro gráfico. Taxa relativa de fotossíntese de acordo com a temperatura. Então, a gente vê que quando a gente tem uma intensidade luminosa alta, a gente vai ter uma atividade
máxima, né, do processo fotossintético, que é atingida aqui, nesse ponto. Então, até no máximo 40 graus, que é o valor ótimo para a atuação da rubisco, né, que é aquela enzima que catalisa o processo do ciclo de Calvin. Depois dessa temperatura, eu tenho a desnaturação enzimática, né, em que necessariamente eu vou ter uma diminuição da velocidade das reações e, consequentemente, diminuição da taxa relativa de fotossíntese. Então, o raciocínio é o mesmo que a gente utiliza para qualquer reação química na qual a gente tem enzima necessariamente implicada no processo. À medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a atividade enzimática até um valor máximo, que é o valor, né, no qual eu tenho a atividade máxima daquela enzima e a sua temperatura ótima de atuação. Acima daquela temperatura, eu tenho desnaturação enzimática e perda, então, da atividade da enzima. Se a gente for falar também da taxa relativa de fotossíntese, quando a gente considera a concentração de gás carbônico, a gente observa que à medida que a gente aumenta a concentração de gás carbônico, a velocidade da reação fotossintética aumenta até o ponto em que eu tendo ao equilíbrio, né? Esse platô aqui demonstra que eu tenho saturação de todas as enzimas rubisco no processo. Então, a partir do momento que todas as enzimas já estão ocupadas no processo fotossintético, não adianta eu aumentar a taxa de gás carbônico, que o processo ele vai continuar, né, paralisado. Paralisado no sentido de manter constante, tá? Não no sentido de parar. Talvez não tenha me expressado bem. Quando a gente fala da taxa relativa de fotossíntese de acordo com a intensidade luminosa, mesma coisa. À medida que eu aumento a intensidade luminosa, eu tenho um aumento da taxa fotossintética, até que todos os fotossistemas estejam saturados, ocupados, né, na sua capacidade máxima de absorção de fótons. A partir desse ponto, não adianta eu aumentar a intensidade luminosa, que a taxa fotossintética vai tender a se manter aumento. Quando a gente relaciona a quantidade de gás carbônico consumida no processo fotossintético de acordo com a intensidade luminosa, a gente consegue observar duas coisas. Para os fotossintetizantes, a taxa respiratória ela é sempre constante, né? Então, não existem fatores que vão interferir, né, normalmente na taxa respiratória desses seres, porque existe uma relação direta entre a respiração e a fotossíntese. Os produtos do processo fotossintético serão os reagentes do processo respiratório. À medida que eu aumento a intensidade luminosa, eu tenho uma tendência a aumentar a taxa fotossintética. Esse ponto em que eu tenho a taxa respiratória cruzando com a taxa fotossintética é o ponto de compensação luminoso, né? E à medida que eu percebo que a taxa de fotossíntese tende a diminuir, eu tenho atingido então o ponto de saturação luminosa. O que esses dois pontos querem dizer? Nesse primeiro intervalo aqui, no ponto de compensação luminoso, a taxa respiratória é equivalente à taxa fotossintética. Então, nesse ponto, tudo que a planta produz, ela está consumindo para a sua subsistência. À medida que eu aumento essa intensidade luminosa, eu vou continuar aumentando a taxa fotossintética. Necessariamente, eu vou aumentar o consumo de gás carbônico. Mas vai chegar um momento em que esse consumo de gás carbônico vai tender à normalidade. Esse é o ponto em que eu atingi a saturação luminosa. Isso vai dizer, em outras palavras, que todos os fotossistemas estão atuando na sua capacidade máxima de absorção luminosa. A partir desse ponto, não adianta aumentar a intensidade de luz, que a taxa fotossintética vai se manter constante. O ideal para a maioria dos vegetais é que ele mantenha taxa fotossintética acima da taxa respiratória. Nesse momento, esse vegetal está crescendo, ele está se reproduzindo, porque ele tem mais reservas do que consumo, né? Algumas dicas importantes que a gente pode dar quando a gente fala do processo fotossintético. Numa prova aberta, né, numa prova dissertativa,
O ideal é que você se refira às etapas fotossintéticas como etapa fotoquímica e etapa enzimática, ao invés de usar reações de fase clara e reações de fase escura. Por quê? Porque esses nomes estão caindo em desuso, né? Como foi visto, o oxigênio liberado pelos organismos fotossintetizantes, ele é proveniente da molécula da água, não do CO2. Então, no processo fotossintético, se eu marcar a molécula de água, eu vou ver esse oxigênio marcado lá na estrutura do gás O2. Se eu também marcar esse oxigênio presente no gás carbônico, eu vou conseguir observar no final do processo fotossintético esse oxigênio marcado na estrutura do açúcar. Alguns autores consideram que a etapa enzimática só ocorre na presença de luz, haja vista que nessa etapa o ATP e o NADPH produzidos nos tilacóides durante as reações luminosas serão necessários para a produção de carboidratos, mas a gente já sabe que a maioria dos vegetais consegue estocar NADPH para dar continuidade ao processo enzimático, mesmo na ausência da luz. O ATP não, o ATP a gente viu que a gente não consegue estocar, mas a planta ela consegue gerar esse ATP através de outras reações para consumi-lo no processo enzimático, mesmo que seja na ausência de luz. A fotofosforilação cíclica ela envolve somente o fotossistema 1, que é o fotossistema P700. Além disso, nesse processo eu tenho necessariamente só a síntese de ATP e o NADPH e o oxigênio não são produzidos. E quando o organismo, então, está com deficiência do ATP, essa etapa de fotofosforilação cíclica é a que vai ser acionada. Já na fotofosforilação acíclica, além da síntese de ATP e de NADPH, eu tenho a participação de dois fotossistemas, né? Que é o fotossistema P680 e o P700. Vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese bacteriana, que a gente pode chamar também de fotorredução. Ela acontece nas bactérias púrpuras do enxofre, que a gente pode também chamar de sulfobactérias. Elas vão realizar um processo fotossintético que é bem similar ao processo que a gente acabou de ver. Só que nesse processo, ao invés de água, eu tenho a entrada do gás sulfídrico. Então, eu substituo H2O por H2S. E necessariamente, então, nesse processo, eu vou ter a produção do enxofre e não de gás oxigênio. Essas são bactérias anaeróbias estritas, né? Porque o oxigênio para elas é tóxico. Isso porque o oxigênio atua inibindo a produção dos pigmentos fotossintéticos. Então, a fonte de carbono continua sendo o gás carbônico, a fonte de energia continua sendo a luz solar, e o doador de elétrons passa a ser o H2S ao invés do H2O. Então, em geral, eu tenho CO2 mais 2H2S, que na presença da luz vai gerar CH2O mais 2S mais H2O. Essas bactérias quimioautotróficas, elas vão realizar a oxidação de compostos inorgânicos, né, como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas a partir do gás carbônico. Esse é o processo de quimiossíntese, que a gente vai falar em maiores detalhes na nossa próxima videoaula, que já ficou bem extenso. Então, eu vou entrar nesse processo de quimiossíntese numa outra videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, que consigam realizar as etapas que estão sendo propostas, né, no roteiro de estudos. Não se esqueçam que as nossas videoaulas passam a ocorrer 2 vezes por semana, a partir do dia 3/8. E nessa oportunidade, vocês vão poder tirar dúvidas também a respeito desses assuntos. Até a próxima oportunidade, então, pessoal.